Fala aí, torcedor do nosso canal Total Futebol, trazendo mais um vídeo aqui no nosso canal. E nesse vídeo para a gente falar aí da preparação do Cruzeiro para o duelo contra o Flamengo nesta quarta-feira, partida de volta da Taça Libertadores da América, na ida 1-1 no Mineirão. Cruzeiro precisa de uma vitória para garantir a vaga nas quartas, um novo empate, a decisão vai para a disputa de pênaltis. Vamos trazer aí as notícias do Cruzeiro de hoje, vamos compartilhar aqui no nosso canal para a gente reagir, mas antes quero convidar você que ainda não é inscrito aqui no nosso canal, se inscreva, ativa o sininho das notificações para você não perder nada, tudo do Cruzeiro, tudo do Cabuloso, você encontra aqui no nosso canal Total Futebol. Vamos aí para o vídeo, fica até o final do vídeo e no final do vídeo eu trago os jogos que acontecem no dia de hoje. Vamos até Minas Gerais, notícias do Atlético e do Cruzeiro que vivem um bom momento. Aqui em Belo Horizonte, a semana é de decisão para Atlético e Cruzeiro. Os dois mineiros chegam aos mata-matas internacionais embalados por vitórias no Brasileirão. O Cruzeiro venceu o Corinthians por 2-1 com um time misto e garantiu a vitória com jogadores que vinham sendo questionados pela torcida, Bruno Rodrigues e Wanderson. Mas agora a Raposa está com toda a atenção voltada para a Libertadores. Depois do empate em 1-1 no Mineirão, Cruzeiro e Flamengo decidem nesta quarta-feira, no Maracanã, uma vaga nas quartas de final. A bola rola às 9h30 da noite. E o confronto está completamente em aberto, até porque um novo empate leva a decisão para os pênaltis. Confronto aí, né? A gente vai acabar se despedindo de um dos times brasileiros na Libertadores. Amanhã. Confronto muito grande, né? Ficou, de fato, tô com o Pedro, né? Ficou muito cedo para Flamengo e Cruzeiro. A gente falava, né? Depois da troca do Arthur Jorge, enfim, o Cruzeiro que basicamente no Brasileiro ia tentar a recuperação, mas ia focar nas Copas, porque de fato é onde teria chances de título. E a gente conseguiu ver no primeiro jogo, né? A amostragem do que seria esse enfrentamento. Um belo jogo, um jogaço ali, o Flamengo com um pouco mais de posse, mas o Cruzeiro, no momento que teve a transição rápida e também no momento que teve mais posse de bola, também levou perigo. É o Flamengo, né? A torcida do Flamengo também comemorando o resultado, porque é isso, você tá no mata-mata, você vai jogar a decisão em casa, você consegue empatar fora, a torcida naturalmente ali acaba comemorando o resultado. E que problemão pro Leonardo Jardim, né? A definição aí do centroavante, porque ele tá mesclando a equipe, ele tem feito isso basicamente durante a temporada toda, né? Por exemplo, o Varela, ele tem sido mais titular no Brasileirão, o Emerson Royal titular na Libertadores. E aí ele usa o Bruno Henrique pela Libertadores, chama a atenção de todo mundo, mas o Bruno Henrique vai muito bem ali taticamente e tecnicamente, da forma que o Leonardo Jardim queria que a equipe atuasse. E agora o Pedro contra o Mirassol também faz um grande jogo, também com o Carrascal fazendo um grande jogo. Então, assim, o Cruzeiro também vai ter de volta o Romero, que fez muita falta para mim no jogo de ida, que auxilia ali, né, o Gerson na saída de bola. Muito importante contra o Corinthians. E o Fagner. O retorno de um Fagner na lateral direita, para mim, também é um grandíssimo reforço. Vai ser um jogaço. É isso. E ficou muito cedo. Olha só, fã de esportes. Como os jogos de ida, né, todos terminaram em empate, a gente fica nessa expectativa pelos jogos de volta. E agora a gente fala sobre o confronto entre Cerro e Palmeiras. No jogo de ida em 1-1, além da expulsão, né, tem que agora reverter esse... Bom, Arthur Jorge é muito bom treinador, o seu resultado fala por si só, é um treinador ainda jovem e já talentoso, competente, vitorioso, e as desproporções em relação ao trabalho anterior do Tite são gigantescas. Então, não dá para comparar o que o Tite fazia à frente do Cruzeiro e o que faz agora o Arthur Jorge. Deixa eu trazer em números, Elia. Deixa. O Tite comandou o Cruzeiro em 8 rodadas, 4 pontos conquistados, último lugar. O Arthur Jorge tem 32 pontos conquistados, ninguém fez mais pontos no Campeonato Brasileiro desde a chegada do Arthur Jorge do que o Cruzeiro. 32 pontos para o Cruzeiro, 31 para o Flamengo, 29 para o Palmeiras. O Cruzeiro está fora da briga pelo título do Campeonato Brasileiro por causa do Tite. Por mais maluco que isso possa parecer. Não fosse o Tite, você extrai o Tite dessa passagem no Campeonato Brasileiro pelo Cruzeiro e o título se resumiria a Flamengo, Palmeiras e Cruzeiro. Com o Tite, vai ficar só para Flamengo e Palmeiras. O Cruzeiro
vai muito bem. E ontem ele ia poupando titulares no primeiro tempo, com um goleiro de 18, com um atacante de 17, com um zagueiro de 20, com um volante recém-contratado de 18. O Cruzeiro foi melhor do que o Corinthians. O Corinthians até tinha mais posse de bola. Não, mas isso vai ser sempre. Mas nada. Qualquer time nada. comandado pelo Fernando Diniz vai ter mais posse A impressão que você tinha é de que o Corinthians poderia jogar por horas e o Cruzeiro sempre estaria mais perto de marcar do que o Corinthians. E aí no segundo tempo, depois do empate com o Gustavo Henrique, que agora pro Diniz, mais da metade do jogo ele atua como centroavante. Aí o Arthur Jorge fala, vocês querem brincar? Então tá bom. Então ele lança o Gerson, o Matheus Pereira, coloca a cavalaria e aí com os titulares o Cruzeiro chega ao gol da vitória. E aí só para completar e passar a bola para você. Torcedor do Cruzeiro, aproveite, porque não acho que vocês vão voltar a vencer com gols de Bruno Rodrigo e Wanderson no mesmo dia. Porque Bruno Rodrigues e Wanderson no mesmo dia é tarefa para quase mamute. Mas aí é que entra o trabalho do treinador. É aí que entra o trabalho do treinador. Quando você consegue extrair o melhor que aquele cara tem para poder apresentar. E o melhor do Wanderson, convenhamos, não é aquele melhor. O mais importante é entender que pouco importa a posse de bola. Pouco importa quanto tempo ela fica na horizontal lá atrás. Pouco importa que você, o meu time joga com a virtude de saber que quando eu tenho a posse de bola, o adversário não pode fazer o gol. O problema não é esse, o problema é quando você perde essa posse de bola, em que lugar você perde a posse de bola e como está posicionada a sua equipe quando você perde essa posse de bola. Eu acho que o Diniz vai precisar frequentar de novo a escolinha. E aí a gente abate um papo geral. Tudo bem, Nath? Seja bem-vinda. Um beijo pra você. Beijo pra você, Gláucia, pra vocês no estúdio, pro fã de esportes que acompanha. Hoje o cruzeirense tá feliz, venceu ontem e venceu com um time bastante alterado, né? Um time alternativo. O Cruzeiro só tinha Otávio, Fagner, Jonathan Jesus, Lucas Romero voltando e Caio Jorge de titulares. Só 5 titulares na equipe que começou o jogo. O Cruzeiro conseguiu vencer e ainda venceu com jogadores que são muito contestados. O Bruno Rodrigues, que veio por um pedido dele próprio ao Pedro Lourenço para voltar ao Cruzeiro. A torcida não gosta muito do desempenho dele, já criticou muito o jogador. A mesma situação do Wanderson, que vem sofrendo críticas, vem sendo pouco utilizados. Os dois resolveram o jogo para o Cruzeiro. Cruzeiro que vem tendo um bom pós-Copa, vem sendo uma das melhores equipes do Brasil nesse pós-Copa. E o Arthur Jorge falou sobre o desempenho da equipe, como a gente pode ouvir agora. Muito satisfeito por ter sido uma vitória conquistada em cima do muito querer, de um grande compromisso de toda a equipa, de jogadores que de facto hoje trabalharam como eu lhes pedi, como uma equipa, hoje com essa oportunidade a darem uma grande resposta, a podermos olhar para aquilo que é uma vitória do Cruzeiro. Hoje não ganhou o Arthur, nem o A nem o B, ganhou o Cruzeiro, porque de facto foi uma equipa muito competente, num jogo extremamente difícil, muito vivo, na minha opinião um ótimo jogo de futebol, com duas equipas muito intensas, num ambiente fantástico. Pois é, a gente ouviu aí o Arthur. E o Cruzeiro está poupando, pensando justamente no Flamengo, que é o adversário dos próximos 2 jogos. Primeiro deles pela Libertadores, na quarta-feira, valendo vaga nas oitavas. E aí a gente viu ser poupado o Matheus Pereira, o Gerson, que é um jogador muito importante para esse time também. Os dois que estavam pendurados conseguiram se segurar no último jogo, tão garantidos. O único desfalque do Cruzeiro para essa partida é o Matheus Henrique, que tomou o 3º cartão amarelo no último jogo. Não viaja para o Rio de Janeiro. O Wesley, que ficou em Belo Horizonte, se encontra com a equipe no Rio. O Cruzeiro vai com força total na quarta-feira. Gláucia. Boa, Nath, obrigada pelas informações. Boa sequência de trabalho por aí também, trazendo o lado desse Cruzeiro, que no meio de semana também tem jogo importante pela Libertadores, assim como o Corinthians. Ouvimos os dois treinadores, o Diniz que falava de um time titular, né, por conta de tempo, jogo só na quinta-feira e tal. E a gente até discutia aqui enquanto ouvíamos o Diniz, né? Ele também não tem muita opção para entrar com um time alternativo, né? O que ele tem em mãos é isso, há uma expectativa de volta para o Yuri para quinta-feira, mas ainda vai começar uma transição, tem tudo isso, enfim. Então, mais do que ter esse tempo ainda, né, de preparo para esse jogo contra o Rosário, é um Corinthians que é o que tem para hoje, né? E o Diniz vai se virando com isso. Não tem muito o que fazer, né? O Fernando Diniz, a gente já tem falado isso também em relação à janela. O Corinthians nem tem como contratar, tanto que está nessa novela
que a Lili daqui a pouco vai trazer, né, as informações pra gente do Memphis Depay. Mas o Corinthians é basicamente um elenco muito curto, brigando aí nas frentes, tentando, querendo ou não, deu uma escalada considerável no Campeonato Brasileiro, né? A gente falava ali em zona de rebaixamento e agora o Corinthians na parte de cima da tabela, tentou ali o controle do jogo, mas algumas deficiências que a gente já vem batendo também, né? Falta de jogadores de velocidade. Você tem o Caio César e agora você tem o Pedro Raul lá, que muda para mim bastante a forma que a equipe joga. Ele até tentou ali, às vezes, fazer a referência, dar a casquinha, mas para mim muda muito, né? E aí você tenta colocar o Garro no jogo. Ontem mesmo o Bidon foi substituído. Nessa tentativa ali de colocar a equipe um pouco mais para frente, né? Com o Linga. Mas, enfim, o time do Corinthians, no final das contas, deu ao Cruzeiro no sentido de jogar no contra-ataque, que é algo que o Cruzeiro gosta, né, também. O Corinthians assustou mais em bola parada. Com o Gustavo Henrique, que tem sido o principal a referência, né, no ataque. Vale a gente lembrar que contra o Internacional no jogo agora da volta, o Gustavo Henrique jogou basicamente de segundo atacante. Ele jogando ali com Pedro Raul na frente muitas vezes, porque a bola parada ou bola alçada na área tem sido as jogadas mais perigosas ali do Corinthians. Teve um bom momento com o Garro, né, a bola na trave ali e tal, o Garro tentando voltar à sua melhor forma, mas o Cruzeiro, no final das contas, o jogo ficou à feição do Cruzeiro. Pode falar dessa forma assim, né? Jogando no contra-ataque, saída em velocidade, que é a coisa que o Arthur Jorge gosta de fazer. E aí depois, o Arthur Jorge poupando alguns jogadores também. Aí você coloca Gerson, Matheus Pereira, o Gerson novamente. Né? Eu falei que o Gerson no jogo contra o Flamengo foi bem, no Mineirão, o Gerson novamente. Pega a bola, vai de um lado para o outro, tentando fazer o time jogar. O segundo gol, a jogada dele com o Arroio pelo lado direito, ultrapassagem do Fagner, Lúcio Rodrigues faz o cruzamento, o Wanderson, muito criticado, consegue fazer o gol. Então, assim... É impressionante o trabalho do Arthur, né? O Arthur pega o Cruzeiro na lanterna. Mas tem essa rotação de elenco. Financeiramente não tem. Essa opção também, né? Financeiramente não tem discussão, mas o trabalho do Arthur Jorge é muito bom. Mas o que ele teve no Botafogo, né? No Botafogo ele teve peças ali que financeiramente nenhum outro clube, tirando Palmeiras e Flamengo ali, poderia oferecer, né? Para um treinador, assim. Almada, Luiz Henrique, o Igor Jesus, enfim, já estava lá, mas agora, as alternativas... Querendo ponta, você quer ponta, tá bom. Exatamente. Então, assim, ontem ele consegue colocar 2 jovens jogadores pelos lados, né? O João e o Felipe do outro lado. E aí, se você tem o Arroio como essa opção no banco de reservas, você vai no mercado e busca o Gabriel Peck. Ele vai e se machuca, você busca o Wesley. Então, assim, é só munindo, né? O treinador, assim, você perde, mas eu vou te entregar. Tudo para você manter um nível competitivo muito alto, contando com a qualidade do seu treinador, que é indiscutível, né? Aquilo que eu falei em determinado momento. A gente precisava de um pouco mais do Arthur Jorge, porque a amostragem era só Botafogo aqui dentro do futebol brasileiro, né? E ele vem dentro desse Cruzeiro e consegue também mostrar muita qualidade para você não só ter um nível técnico, como o caso do Gerson, que é acima da média, ter o futebol dele, mas também conseguir produzir com outros jogadores, rodando o elenco. Então, assim, ontem foi um bom jogo de futebol. Achei que o Corinthians respondia, o Cruzeiro respondia, o Corinthians respondia. Mas, assim, o Cruzeiro, ele tem poder para buscar o gol com o elenco. Quando você inclui Matheus Pereira e Gerson, ele vai buscar o gol com uma qualidade muito melhor. Ele vai buscar o gol bonito, na troca de passes, enfim, do entendimento ali do espaço, o Gerson distribuindo, o Matheus muito bem também. Então, é diferente do Diniz, né? Porque o Corinthians ele poderia ter vencido o jogo ontem. Eu acho que na raça, na técnica do Gustavo Henrique, ontem nossa companheira, a Bianca Molina, ela questiona o Diniz, né? Os artilheiros da sua equipe, eles não são os atacantes. É zagueiro e meio-campistas. E aí? O Diniz falou, não, para mim não importa. Para mim o que importa é fazer gol. Mas você precisa contar com seus atacantes também. Então, o Corinthians poderia ter vencido. Mas a qualidade individual e técnica do Cruzeiro, aí você bota um pezinho atrás para o adversário, o Cruzeiro foi lá e buscou o resultado. Trazer agora aí, pessoal, os jogos dessa terça-feira. Teremos pela Libertadores, 7 horas da noite, Independente, Rivadavia e Fluminense. 9h30, Tolima, Independente Del Valle. Universidade Católica e Estudiantes. Pela Copa Sul-Americana, Recoleta e Boca Juniors, São Paulo e Bolívar. Pela Série B, Londrina e Atlético Goianiense, Náutico e Ceará,
Goiás e Juventude. Aí teremos Copa Paulista, Cearense Série C, Copa Sergipe, Capixaba Série B, Acreano Série B. Teremos UEFA Champions League, olha que jogão, Fenerbahçe e Lyon. Teremos hoje também Copa Argentina, Deportivo Riestra e Ginásio La Plata, Banfield e Midland. Então tá aí, os principais jogos de hoje, dessa terça-feira. Gostou do vídeo? Deixa o like, se inscreva no canal, ativa o sininho das notificações. Forte abraço a todos e até o nosso próximo vídeo aqui no nosso canal.